A religiosidade ou a espiritualidade também é uma ação recomendada nessa situação? Existem, Romeu, os tampões sociais, a expressão é essa, os tampões sociais, o que que são? Os amigos, a família, pertencem a um grupo que às vezes pode ser religioso, né? A religiosidade, ela tende a trazer uma explicação para isso, né? E a pessoa entendendo, ela vai tentando entender, ela vai se aproximando do tema e se aproximando do tema da morte ou da falta que se depara, a pessoa vai tomando contato com isso e aí vai cicatrizando. Parece uma ferida purulenta, purulenta com pus. Então você tem que mexer para aquele pus poder sair, para justamente a pessoa poder fechar aquilo, porque senão fica aquele processo inflamatório, aquilo dói mais e não sara. É mais ou menos isso, a pessoa tem que tomar um contato. Eu penso daí, às vezes, a questão do velório, né? De você se deparar mesmo, para não fazer uma falsa lembrança das coisas e poder tomar contato com isso. Claro que isso na nossa cultura, existem culturas no mundo que lidam completamente Diferente. diferente com a morte, né? Mas na nossa cultura a gente tem essa postura de a morte ser vista como uma perda, né? Porque faz falta. O outro tem uma representação na nossa mente, dentro da nossa cabeça. E de repente a nossa imagem da pessoa não tem mais essa contraparte externa para ser nutrida. E isso faz um buraco, faz um vazio. E nesse caso do velório, muitas pessoas ficam traumatizadas após este evento social, Uhum. digamos assim, entre aspas, que é um velório. Quer dizer, não acabam não conseguindo mais ir a outros velórios. É correto isso? Isso é perceptível? Elas não ficam traumatizadas do velório propriamente, Romeu, mas é fato isso que você comenta. Elas ficam traumatizadas, elas ficam com medo da emoção que sentiram lá, né? E é justamente isso, você tem que enfrentar essa emoção para perder o medo dessa emoção. Porque uma emoção não nos mata, uma emoção só nos faz sofrer. É como se fosse uma placa avisando de algo, não é algo concreto, mas é só um lampejo, é algo que tenta avisar. Então, se funde aquela emoção de medo e a pessoa acaba se esquivando, se afastando disso. E aí aumentando o medo em sentir aquilo. E, por consequência, acaba não indo no outro velório, numa situação assim. As pessoas que trabalham com isso diariamente, que é uma constante, o agente funerário, aquelas pessoas que trabalham no Instituto Médico Legal, as pessoas que, os próprios profissionais da medicina que muitas vezes se deparam com a morte, convivem com a morte, como é lidar com isso para essas pessoas? Não sei se o senhor atende alguma situação desse lado. É mais fácil, é mais natural, digamos assim? O fato de tomar contato frequentemente pode se tornar mais natural. Ao mesmo tempo também que a pessoa pode ficar embrutecida, dura com isso. Porque é algo difícil de se lidar, né, Romeu? Não há como a gente se deparar com o falecimento de alguém e isso não nos representar a nossa morte também. Então, é um custo alto emocional que se paga. E, então, depende muito das características da pessoa. Ficam mais frias, Ficam né? mais, tendem a ficar mais frias, sim. Né? É involuntário isso. Elas tendem a ficar mais frias. Mas, ao mesmo tempo, também não obrigatoriamente. Né? Dá para se expressar empatia e tentar tomar contato com o sofrimento dos familiares, mas é algo difícil, é muito oneroso para qualquer ser humano isso. Estava vendo uma reportagem onde um grupo de bombeiros socorristas procuram um auxílio psiquiátrico e psicológico de tempos em tempos porque eles convivem diariamente com as tragédias, com as perdas, com os acidentes, com a morte, digamos assim. É recomendado para quem trabalha nesse tipo de serviço, quem tem um contato com a morte, Hum, fazer uma avaliação Não de é só tempos em tempos? recomendado, Romeu, como é imprescindível que essas pessoas tenham um atendimento, porque o contato com esses fenômenos catastróficos, de acidente automobilístico, enfim, incêndio, pode ser motivo para uma síndrome de estresse pós-traumático, né?
E muitas vezes a perda ela evolui com uma reação aguda a estresse ou reação crônica a estresse. A gente observa nenhum nem dois, vários casos de depressão, eles são desencadeados muitas vezes pela perda de um familiar. E aquilo posterga-se, né? Vai evoluindo. Muito bem, doutor Ricardo Zimmer falando em psiquiatria, o tema de hoje é superando as grandes perdas, né? A dor da perda, como lidar com a ausência de um ente querido. A psiquiatria também tem as respostas e também está ajudando. Tenho certeza que você que porventura está passando por um momento difícil pode acompanhar o programa de hoje aqui pela TV Itapuã, Canal 10 e pela Rádio Itapuã. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando sobre o que a psiquiatria tem a oferecer para quem está superando, tentando superar estas grandes perdas. Até já.